Já aconteceu com você de estar abrindo um dente, um molar inferior, porque o paciente chegou com pulpite e você nem conseguiu acesso à câmara ainda e o paciente volta a sentir dor. Você falou, opa, pera lá, perguntei pro paciente aqui, ele tava com o lábio anestesiado, tava com a língua anestesiada, eu fui na fé aqui e agora o paciente está sentindo dor? Pô, será, primeiro, né, será que esse paciente está sentindo dor mesmo? Ou será que ele está com medo? O que é isso? De qualquer forma, vamos lá, complementei a anestesia. Complementei a anestesia, o paciente continua ainda sentindo um pouco, aí o paciente tentando às vezes te ajudar, fala, não, mas pode ir que eu aguento um pouco, e não é assim. A odontologia, realmente hoje a gente não precisa mais, né, que ela seja assim, a gente tem uma anestesia que pode ser realmente muito eficaz, protocolos anestésicos, e você ali como profissional, né, naquela hora ali o paciente às vezes até aguenta um pouco mais, você consegue acesso à câmara pulpar, faz uma anestesia intrapulpar no paciente, às vezes aquela anestesia intrapulpar meio que a seco, porque o paciente está sentindo dor, tá? E dali por diante, assim, eu já vou antecipar para você, mas a expectativa é que o seu atendimento, ele siga dali em diante até o fim dele, num clima ali com muita ansiedade presente, tanto no paciente quanto em você profissional, e que você, no fim das contas, você acabe fazendo o que dá para ser feito e não o que precisa, né, ou precisava ter sido feito, ok? O resultado disso, o paciente sai dali extremamente estressado, passou por uma experiência traumática, às vezes ele levanta da cadeira, você olha, ele está com as costas toda molhada de suor, você tá com as costas molhadas de suor, né? E ele vai sair dali, não é que ele quer falar mal de você de forma alguma, ele quer às vezes contar aquela experiência, ele vai contar a experiência, vai contar ali pra quem tá na casa dele, vai sair com os amigos e vai falar, pô, caramba, sofri pra caramba, né? Então a experiência que você gerou e que ele teve no atendimento endodôntico, de urgência que seja, foi a pior possível, foi traumática. E muito provavelmente, se ele precisar indicar um profissional, né, para um colega, um conhecido, um familiar que precise de endo amanhã ou depois, dificilmente ele vai lembrar de você, né, como alguém ali que ele indicaria para essa pessoa. Por quê? Pela experiência traumática que ele passou. Isso sem contar que a hora que passar, que ela conseguiu, precisava ter sido feito, fazer o que precisava ter sido feito naquele atendimento, não necessariamente a dor desse paciente vai passar, tá? Então ele passou por uma experiência extremamente traumática e depois que passou a anestesia, dor, tá? Vamos lá, então eu vou te passar aqui na sequência algumas sacadas que podem te ajudar muito num atendimento de urgência de pulpite irreversível no molar inferior, tá? Então vamos lá. Qual que é o principal, né? Quando você pensa no pulpite no molar inferior, tá? Antes de pensar em técnica, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, é o controle de dor, tá? Controle de dor transoperatório, ou seja, anestesia. Ah, Fernanda, tranquilo, eu faço um bloqueio de... Pra mim é tranquilo, nunca tive problema. Quando eu escuto isso, eu tenho até arrepio. Falo assim, cara, ou essa pessoa aqui é a pessoa, assim, exceção do mundo, ou essa pessoa não sabe o que ela tá falando. Quando ela fala que ela faz endodontia, ela nunca teve problema com anestesia do molar inferior com pulpite, tá? Ela pode não saber que ela tem um problema ou que é algo diferente, tá? Não saber por quê? Porque às vezes o paciente nem dá retorno, nem tem feedback e ela não tá nem atenta ao que está acontecendo. Como é que a gente faz para saber se o protocolo que eu aplico hoje está funcionando legal? O quanto que você tem que complementar a sua anestesia durante o procedimento, tá? Você tem que complementar todo o quadro de pulpite no molar inferior, ou o protocolo que você já começa hoje já é um protocolo que você consegue fazer o que tem que ser feito, seja numa urgência, seja num atendimento, né, que você já vai do começo ao fim, já vai fazer uma sessão única, mas você consegue, com aquela anestesia, aquele protocolo que você escolheu, você consegue realmente fazer o que tem que ser feito? Se sua resposta é que você costuma fazer bastante complementação transoperatória, né, então eu vou falar para você, né, ouve aqui com atenção que pode ser que tenha uma sacada muito boa aqui a respeito, né, de como conduzir esse protocolo anestésico. Né, e se você já é um expert aí no seu protocolo anestésico, já tem o seu padrão aí que você sabe que funciona muito bem, você faz um protocolo inicial e o paciente fica bem do começo ao fim, show de bola, né? Sempre dá pra gente trabalhar no sentido de melhorar essa melhoria contínua que a gente tem aí em todos os aspectos da vida. A gente só para de melhorar se a gente realmente joga a toalha, se a gente parou de respirar nesse plano aqui. E maravilha, então treina os seus outros passos.
Mas vamos lá, para você que precisa então desse auxílio, assim como eu já precisei em algum momento, que eu sofria demais com essa questão de conseguir uma anestesia inicial que me permitisse trabalhar durante todo o procedimento, aí vai. Primeiro, lembre o seguinte, que o quadro de ansiedade do paciente, o estado interno daquele paciente, se ele está extremamente ansioso, nervoso, né, e pensa a pessoa com dor, a chance dela estar nervosa, ansiosa é muito maior, isso pode influenciar a percepção de dor do paciente. Tá? Então não adianta às vezes você pegar e botar o paciente na cadeira, você nem olha direito na cara dele, nem conversa com ele, não sabe da saúde dele e você vai logo anestesiando. Você pode estar contribuindo para quê? Para piorar aquele quadro de ansiedade, ou seja, você está já indiretamente influenciando ali, né, dificultando um pouco mais aquele controle de dor. Então, por mais que o seu tempo seja restrito, e não adianta você falar assim, Fernanda, mas eu tenho um tempo tão pequeno para fazer urgência. Cara, se você passar reto aqui nesse tempo, né, achando que você está economizando tempo, o tempo que vai te levar daí aquela anestesia que não pega vai ser muito pior, ok? Então, nessa hora, o paciente chegou, conversa com o seu paciente, o mínimo que seja, ok? Para quê? Para você ajudar esse paciente a reduzir o máximo possível, e você pode ficando cada vez melhor nisso, reduzir o máximo possível aquele quadro de ansiedade, tá? Deixando aquele paciente o mais seguro que você consegue antes de você fazer qualquer procedimento na boca dele, tá? Antes de você dar qualquer tipo de anestesia. Maravilha, então isso já é um pré-procedimento. Aí a anestesia em si, a minha sugestão para você, e é a grande sacada para qualquer atendimento na odontologia, mas especialmente quando a gente está falando de pulpite no molar inferior, é que você inicie o seu protocolo já de um protocolo que você faz, né, que você vai aperfeiçoando e que já se torna o seu protocolo padrão, o seu protocolo ouro, em que você, na maioria massiva assim, dos casos, você consegue uma anestesia eficaz, ou seja, você não tem que ficar complementando, não consegui abrir o dente, vou complementar, não consegui, agora eu cheguei na câmara, agora eu vou complementar, e toda hora tá ali complementando e o seu paciente pulando na cadeira e a ansiedade dele começando a se tornar cada vez maior. Por quê? Você já começando de um protocolo que é um protocolo já eficaz, ou que tem uma chance aí de 90% de ser eficaz, né? Você já está evitando que esse paciente ele tenha esses pequenos sustos durante o atendimento por conta da dor que ele vai sentir. Por quê? Se o paciente que você trabalhou para tranquilizar, para ele estar mais calmo, mais tranquilo, logo antes de anestesiar, e aí você começa o procedimento e o paciente começa a pular, todo aquele seu trabalho foi por água abaixo, tá? O paciente que estava tranquilo, a ansiedade dele foi no pico, e aí a interpretação, né, o limiar de dor desse paciente, ele vai estar alterado. Então, o seu desafio com anestesia vai ser muito pior dali em diante e você vai acabar naquele mesmo resultado de fazer o quê? O que deu para ser feito, né? E não o que realmente deveria ter sido feito. E qual que é a sugestão daí de protocolo, Fernanda? Já que, poxa, eu tô ouvindo isso, beleza, o que você recomenda aí que seria um protocolo eficaz? Vamos pensar. Para anestesiar o molar inferior, um protocolo padrão, que acho que todo mundo já ouviu em algum momento na faculdade, o que é? Poxa, é um tubete de lidocaína 2% com epinefrina 1 para 100 mil. Fernanda, eu uso MEP. Tudo bem, com epinefrina 1 para 100 mil. Tudo bem, pode ser também. Uso um tubete para bloqueio do troncular do nervo alveolar inferior. Maravilha. Qual que é a taxa de sucesso que a gente tem com essa técnica? E só esse protocolo, desse único tubete, nessa técnica de bloqueio do nervo alveolar inferior, né, para uma pulpite de um primeiro molar inferior. As taxas de sucesso que a gente tem nesse tipo de técnica são super baixas. Elas vão ali de 13%, 30%. Então você fala, poxa, isso a cada 10 pacientes dão certo? Todos os outros eu vou ter que lançar mão de uma complementação anestésica? Grande chance, tá? Então, para que você vai, sabendo já que a cada 10, você conseguiria anestesiar de forma eficaz, usando só esse único tubete ali no bloqueio troncular, para que você vai começar sabendo que 9 vão precisar de complementação? E precisar de complementação, você leia, né, que vai significar o quê? Paciente
com mais ansiedade, o paciente que enfrentou ali, estava tranquilo na sua cadeira e começou a ficar tenso, ok? Então, muito melhor você já pegar a lança-mão inicialmente de uma complementação a esse protocolo só do bloqueio, né, que já aumente a chance de sucesso, ou seja, que inverta essa porcentagem. Você fala, poxa, a cada 10, eu sei que esse outro protocolo aqui, 8, 9 pacientes vão estar bem para eu fazer tudo o que precisa ser feito, né? Então, eu começo com esse protocolo que é, além desse bloqueio do nervo alveolar inferior, né, com essas opções de solução anestésica, eu já lanço a mão de uma infiltração vestibular com articaína 4% e epinefrina 1/100.000, certo? Então você começa desse protocolo. E importante, você aguarda 10 minutos depois que você faz a anestesia, que é o tempo de latência para você conseguir essa eficácia. Fernanda, de novo, como que eu vou aguardar 10 minutos? Pô, tô ali perdendo hora, o outro paciente está chegando. De novo eu falo para você, se você queimar esse tempo, tentar iniciar o protocolo antes do período de latência, a chance do paciente sentir dor é grande. E aí, o paciente sentiu dor, você praticamente perdeu as rédeas de novo daquele atendimento, certo? Ah, Fernanda, beleza, então entendi, vou fazer isso. Bloqueio com a solução que você falou, fazer infiltração de articaína, um tubete inteiro, tá? Por vestibular ali do molar inferior, que eu tô atendendo, como você falou. Aguardei os 10 minutos e aí sim, logicamente, em alguns pouquíssimos casos, o paciente pode ter alguma sensibilidade ainda e nessa hora você tem mais duas opções de complementação que é importante que você saiba, não só quais são, mas também como executar, que são, se você ainda não conseguiu acesso à câmara pulpar, você pode fazer anestesia intraligamentar, tá? Lembrando que a anestesia intraligamentar no molar inferior você faz ela em 4 pontos, né? Sempre nas proximais, mésio vestibular, mésio lingual e disto vestibular e disto lingual. E um volume ali de anestésico mais reduzido, né? Mas que você injeta sob pressão diretamente no ligamento periodontal, tá? Então é importante saber como executar. Ah, já tenho acesso à câmara pulpar, então eu faço uma anestesia intrapulpar também, muito bem feita tecnicamente. A gente até já tem vídeo aqui no canal a respeito das técnicas em si, mas a gente até pode voltar nessas técnicas se for, né, a dúvida de vocês aqui, podem escrever no comentário. A gente providencia, né, novos papos aí a respeito dessas técnicas em si. Por quê? A intrapulpar, por exemplo, é uma anestesia que você vai executar uma única vez e de forma adequada, porque é uma anestesia incômoda para o paciente. Né? Claro que se você realizou um protocolo, como a gente conversou aqui, um protocolo inicial, a anestesia intrapulpar, ela vai ser, né, um pouco mais amena, mas ainda assim bastante incômoda. Então você vai executar uma única vez a técnica de forma eficaz e correta, para daí não precisar repetir, né? Ficar cutucando a polpa do paciente, certo? E aí você sabendo, você sendo esse profissional que sabe trabalhar, né, sabe aprimorar cada vez mais, aperfeiçoar cada vez mais essa sua expertise de controle de dor, aí sim você está pronto para dar sequência nos próximos passos aí de atendimento de uma pulpite, né, uma pulpectomia, né, e a colocação ali de um curativo de urgência intracanal ali bastante eficaz para o seu paciente poder estar tranquilo no pós-operatório, tá certo? Muito bem, então deixe seu comentário aqui pra gente. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações, porque estamos a todo momento aí fazendo novos vídeos ao vivo, onde você pode interagir aí em tempo real. A gente pode bater um papo, tirar dúvidas, trazer outros questionamentos, dividir experiências, e eu vou gostar bastante aqui de trocar ideia com você. E você também, sem sombra de dúvidas, pode contribuir com toda a comunidade, não só endodôntica, mas também odontológica, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo e a gente se vê em breve.